12. Melissa, você vai fazer pergunta para quem? Haroldo. Que pergunta que você tem para fazer para o Haroldo? Em Pinga Fogo, amigo. Deus te abençoe, que a pergunta da Melissa é boa. Kardec e Pietro Ubad, eles se contradizem ou... ou se completam? Você viu? Kardec e Pietro Baldi se contradizem ou se completam? Essa pergunta é deles aí, ó. Né? Obrigado, querida. Palmas para a Melissa, gente. Haroldo. Eles que provocam. Esse foi, né? Bom, Em Pinga Fogo, hein, amigo? Vamos lá. vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de destacar é que nenhum de nós precisa agredir para discordar. Jamais necessitamos desmerecer a pessoa que tem uma ideia contrária para discordar dela. Então já quero de antemão aqui manifestar ao espírito de Pietro Baldi o meu respeito, a minha consideração, o meu carinho. Esse espírito que teve uma missão no âmbito católico da Itália, mas que, na minha modesta opinião, cometeu um equívoco quando se mudou para o Brasil. Vou dizer por quê. Eu tenho isso aqui, porque toda hora essa pergunta é feita, né? Pietro Baldi enviou uma mensagem ao 6º Congresso Espírita Pan-Americano, realizado em Buenos Aires, em outubro de 1963. Nesse documento, ele dizia assim: o Espiritismo estacionou na teoria da reencarnação e na prática mediúnica. Não possuindo um sistema conceptual completo, o Espiritismo não pode ser levado a sério pela cultura atual. A filosofia espírita é limitada, não oferece uma visão completa do todo e não abrange todos os momentos da lei de Deus. O Espiritismo não construiu uma teologia espírito-científica que explique o que a católica não explica. O Espiritismo corre o perigo de ficar parado no nível de Allan Kardec, como o catolicismo ficou parado no nível de São Tomás de Aquino e o protestantismo no nível da Bíblia. Bom, então rapidinho. A mim me parece que há uma contradição profunda na obra desse eminente espiritualista. Eu digo, tenho respeito por ele, tenho todas as 24 obras dele e leio as obras dele, porque Kardec nos aconselhou no catálogo racional de obras espíritas que o espírita deve ler as obras espíritas, as obras espiritualistas e as obras contrárias ao espiritismo. Então, leio esse espiritualista, mas me parece, eu tenho dificuldade de conciliar, por exemplo, a teoria da queda, que me parece uma ressuscitação do dogma católico, da queda original, com o princípio espírita da evolução espiritual e da criação de seres simples e ignorantes. Outra tese, a de que o mundo material é uma aberração da criação, decorrente da queda dos espíritos. Isso é ressuscitação da tese gnóstica. O gnosticismo propunha que a vida material é um equívoco. O mundo material é um equívoco. Não foi planejado por Deus, não foi querido por Deus. Ele só existe em função da queda dos espíritos. Nós aprendemos no Espiritismo que o mundo material é uma bênção. A encarnação é uma necessidade. O espírito desenvolve a sua cognição e a sua espiritualidade através da encarnação no mundo material. Portanto, o mundo material é uma passagem indispensável. Então, nesse ponto, tenho profunda dificuldade de conciliar o pensamento de Ubaldi com o pensamento kardeciano. O que não significa que eu não aprecie certos escritos dele, certas coisas que ele disse, muito inspiradas, insights que ele teve, que são muito úteis, porque nós espíritas não devemos evitar o dogmatismo.
temos uma mente arejada, podemos ler um psicólogo estrangeiro, podemos ler um psiquiatra estrangeiro, um cientista, com o mesmo arejamento. Não é? Mas nesse ponto eu acho que há aí uma questão séria, porque isso é pilar da teoria ubaldiana. A queda é um ponto fundamental da teoria ubaldiana. Se nesse ponto fundamental entra em contradição com o Espiritismo, particularmente eu tenho dificuldade de conciliar esses pontos. Agora, quanto a essa manifestação do Pietro Baldi, eu quero crer que o espírito da lucidez dele estava num dia ruim. Estava num dia ruim. E nós todos temos esses dias em que a gente fala pelos cotovelos. Porque essas afirmações dele podem ser rebatidas por um estudante que tem uma semana de espiritismo. Aliás, eu queria encerrar dizendo o seguinte: tem muita gente apressada querendo substituir o espiritismo por qualquer teoria espiritualista. Então, vou dar alguns exemplos aqui, eu acho isso importante, Gabriel. A pessoa fala assim: ah, eu descobri que tem 7 corpos, então o espiritismo está ultrapassado. Meu Deus, o espiritismo aborda 1 milhão de assuntos. 1 milhão de assuntos. Só porque você descobriu um negócio de corpos, você acha que o espiritismo está ultrapassado? Quer dizer, eu vou trocar um assunto por 1 milhão? Aí a pessoa vem e estuda um outro elemento, por exemplo, a aplicação magnética, né, o passe magnético nos centros vitais e os seus efeitos nas glândulas endócrinas. Ah, eu descobri isso, então isso superou o espiritismo. Meu Deus, superou como? Olha os conceitos espíritas: Deus, mediunidade, evolução espiritual. São milhares de conceitos. Como é que você pode substituir um por 1 milhão? Como? Então, eu tenho, como o Divaldo, temos um apreço por estudar todas as correntes espiritualistas com respeito, com seriedade, mas aqui eu devo dizer algo da minha convicção pessoal. Eu ainda não encontrei no planeta Terra uma filosofia espiritualista tão ampla quanto a espírita. Porque no Livro dos Espíritos, o André Siqueira está aqui, nós conversamos sobre isso diariamente a gente liga um para o outro. Todas as questões que todos os filósofos da humanidade já levantaram estão no Livro dos Espíritos. Desde Círculo de Viena, Kant, pré-socráticos, Sócrates, neoplatônicos, todas as correntes filosóficas estão examinadas no Livro dos Espíritos. É um arco gigantesco. Então, gente, estudar um elemento espiritualista, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para não ficar parecendo que eu estou só, né? O Divaldo foi amigo de um homem que eu tenho um profundo respeito, que foi o Dr. Hermógenes, que trouxe a yoga para o Brasil, que praticava a yoga. Que homem notável, não é? Porque a prática da yoga, daquela alimentação, aquilo traz uma concentração, traz um centramento, traz benefícios. Mas, gente, não dá para trocar yoga pelo Livro dos Espíritos, porque a yoga está lá no Livro dos Espíritos. Está lá. Porque eu não vou encontrar atributos da divindade na yoga. Eu só vou encontrar isso na questão 13 do Livro dos Espíritos. Então o indivíduo chega e fala assim: ah, eu estudei magnetismo 50 anos, desenvolvi uma técnica aqui. Eu sei, eu tenho amigos psiquiatras do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, que o Divaldo conhece, que desenvolveram técnicas. Eles pegam um prontuário do paciente, vê qual que é o problema do paciente e aplicam passos específicos. Mas isso é uma terapêutica. Agora, eu vou substituir uma técnica de passe pela filosofia espírita? Eu vou jogar o livro Céu e Inferno no lixo para ficar com a prática magnética?
Eu vou pegar o livro dos Espíritos, deixar de ler 1019 questões, porque agora eu me encantei que existem 7 corpos? 7 que você acha? Porque qual que é o corpo de um Cristo? Tem alguém aqui do lado para saber? Então, se é para dar chute, eu dou o meu. Se é para especular, eu faço a minha especulação. Não é? Então, eu penso que a pessoa que estuda um pouquinho de história do Espiritismo, que estuda os grandes experimentadores, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Charles Richer, William Crookes, e vê o aspecto experimental e como surgiu a codificação kardeciana, o indivíduo que leu toda a revista espírita e acompanhou o trabalho e o método de Kardec, o indivíduo que olha para o índice do Livro dos Espíritos, para o índice, e vê os assuntos que estão lá abordados, me perdoe, eu posso ler todo espiritualista, tenho minhas preferências, amo Gandhi, tenho uma admiração profunda por Yogananda, por tantos outros, mas não venha vendar meus olhos e falar assim: você troca uma BMW por 1 quilo de maçã? Sim! Não vou fazer isso.